Hey, chegamos. Vamos entrando. Hoje é dia da nossa live de empreendedorismo, né? E o tema da nossa live de hoje surgiu com um e-mail que eu recebi de uma pessoa que se inscreveu, esqueci de anotar o nome, na minha lista VIP de confeiteiras na prática, né? E o tema da nossa live de hoje ela me falou assim, escrevi em algum lugar. Ela falou, olha, eu parei de vender bolo porque as pessoas não queriam pagar o valor, queriam quase que o bolo de graça. Elas não queriam pagar o valor que eu estava cobrando, e elas estavam achando caro, daí eu parei de vender bolo. E aí, por que as pessoas não pagam o valor que o seu produto merece, que o seu produto vale? Por que será? Será que o seu produto é ruim? Não, meu produto é bom, Bianca. Mas por que as pessoas não pagam? Por que você não consegue vender conforme você deveria vender esse produto? Então nós vamos trabalhar arduamente isso aqui, porque na verdade não é uma questão que o seu produto não é bom ou que as pessoas não querem simplesmente pagar, mas é uma estratégia que você precisa usar. Você na verdade precisa usar as estratégias corretas para que as pessoas consigam ter a percepção correta do valor do seu produto, tá bom? Então, hoje a gente vai começar, já não vou enrolar muito, vamos começar a nossa live aqui. Então, por que as pessoas não pagam o valor que o meu produto realmente vale? Porque eu não consigo vender, porque eu sempre tenho que abaixar o preço e dar quase de graça para as pessoas comprarem. Isso não tem que acontecer. Existe um problema que está acontecendo no meio da comunicação aí, que a gente precisa consertar, e eu vou te dar agora as diretrizes para que você consiga consertar isso, tá bom? Então, tô na minha página errada. Calma aí, gente, calma aí. Anotei minhas coisas e eles saíram andando. Já vou achar. Cheio. Então vamos lá. A venda acontece quando o meu preço está próximo do que a pessoa acha que iria pagar. Estranho isso, Bianca. A pessoa sempre vai querer pagar R$1. Não, a pessoa não vai querer pagar sempre R$1. E muitas vezes ela não vai nem achar que o seu produto custa R$1. Quando você seguir as diretrizes que eu te der aqui. Então, a venda acontece quando o meu preço está próximo do que a pessoa acha que iria pagar. A qualidade não muda. A qualidade do produto, ela não muda. Por isso, a gente paga mais ou menos a percepção. O que acontece? Eu não preciso mudar a qualidade, eu não preciso mudar as coisas. O que eu preciso é mudar a percepção do cliente em cima do meu produto. Por que percepção, Bianca? Vou lhe explicar. Aguente só um pouquinho. O que na verdade é realidade na cabeça do meu cliente é aquilo que ela vê, é aquilo que ela acha que é. Então, é muito importante a gente trabalhar a percepção. A percepção é o que vai fazer ela pagar mais ou menos pelo seu produto. E eu vou te dar uns exemplos bem claros disso aqui. Uma das coisas que você precisa aplicar no seu produto, quando você está pensando em vender, são 5 filtros. Uma das coisas que eu bato bastante na tecla é que o nosso produto, ele sempre existe para resolver alguma coisa ou para resolver algum problema do meu cliente, suprir alguma necessidade do meu cliente. Então, o produto, ele sempre vai existir para resolver alguma coisa para o meu cliente. O produto não é simplesmente
Ah, porque eu gosto de vender. Não, ele tem uma função. Função, ela qual é? Resolver uma necessidade, resolver uma situação para o meu cliente, né? Então, os primeiros filtros que você precisa aplicar no seu produto são facilidade. Você não precisa ter os 5, ele tem que atender pelo menos um, tá? Quantos mais você atender, melhor é. Agora, Bianca, não dá para atender os 5, tá bom? Atenda um filtro pelo menos, tá? Um deles, primeiro, facilidade de comprar. Tem a pronta entrega. Então, quando tudo que é mais fácil, por exemplo, por que às vezes as pessoas não compram, pagam às vezes até mais caro num produto que tá ali do lado dela fisicamente e na internet tem mais barato? Mas por que ela não compra na internet e compra no produto que tá ali do lado? Simplesmente pela facilidade de comprar. Eu tô com pressa, eu não consigo esperar, então eu vou ali e compro, pago até mais caro por isso. Então, a facilidade de compra já é um dos filtros que te ajuda. Então, por exemplo, eu já tenho um produto à pronta entrega. Eu tenho um kit festa à pronta entrega. Eu tenho um bolo no pote à pronta entrega. Essa é uma das facilidades, tá? Filtro 2. Velocidade. Algo que seja rápido. Então eu tenho assim, por exemplo, por que o McDonald's vende muito? Muitas vezes pelo Express, o drive-thru, de você passar e comprar e levar e ser rápido. Então, por exemplo, quando você vai levar um doce numa venda 1 a 1, você vai levar até o local da pessoa, é uma facilidade, é um filtro, é a agilidade de ela não ter que sair, de não ter que se locomover e você já levar até ela. Então a velocidade, algo que, por exemplo, ela pode me ligar e em meia hora eu consigo entregar um bolo para ela. Então assim, esqueci de encomendar, esqueci de fazer o pedido, mas eu já tenho um bolo, a pronta entrega, ela pode passar e ela pode levar e é rápido, tá? Então, você ter a facilidade de comprar, você poder já estar ali, já comprar e já resolver. O outro é a velocidade, é conseguir entregar algo rápido. Terceiro filtro, prestígio, ter acesso a algo raro, a algo de difícil acesso. Por exemplo, um livro do Bud. Eu consigo um livro do Bud na livraria, mas eu consigo um livro do Bud autografado? É algo raro, é algo de difícil acesso. Por exemplo, por que as pessoas às vezes se deslocam ou quando vão visitar São Paulo, vão na confeitaria do Bud Valastro? Porque é algo raro, é algo escasso, só tem em um único lugar. Então você vai lá e você compra. E por quê? Porque é algo de prestígio. Às vezes você nem gosta, dizem que o doce dele é ruim, mas mesmo assim você vai lá comprar. Por quê? Porque o cara tem um prestígio. E como que eu faço para ter esse prestígio, Bianca? Quando o seu produto traz um prestígio, às vezes não precisa ser você que tem esse prestígio. Às vezes precisa ser o seu produto que tem um prestígio. Quer ver uma coisa? Muitas vezes eu já vi diversos lugares que tem restaurantes diversos não, né? Várias postagens de pessoas que foram em restaurantes que eram especiais. Qual era o que fazia nesse restaurante especial? Eles tinham sobremesas gigantescas, sobremesas enormes e que tampava a pessoa literalmente. E às vezes era uma sobremesa super simples, um algodão doce gigante, numa cabeça de boneco, era uma barra de chocolate de 3 quilos pintada de dourado, de ouro, e isso fazia com que o produto tinha prestígio. Por quê? Porque era um produto diferenciado, era aquele produto chamado
instagramável, aquele negócio que tem na cidade que todo mundo quer ir lá tirar foto, quer ir lá pelo menos para ter, pode às vezes nem ser tão bom, mas você quer ir lá para ter aquela foto porque todo mundo da cidade vai lá e tira foto com aquilo. Então é importante você sempre pensar em um produto instagramável. Mesmo que eu trabalhe só com encomenda, isso é possível, Bianca? Sim, isso é possível. Como que eu faço? Crio um bolo diferenciado. Por exemplo, o meu bolo é o meu bolo, ele é completamente diferenciado e as pessoas que gostam do que eu faço, né, do sabor do que eu faço, elas compram comigo. Por quê? Os meus bolos têm uma camada, são 2 camadas de bolo, 2 camadas de óleo e 2 camadas de recheio. E uma das características que eu resolvi colocar nos meus bolos foi: eu vou fazer o sabor dos meus bolos com sabores dos chocolates mais amados, mais queridos. Então, assim, os que eu mais vendo aqui, ou com sabor, os sabores mais gordos, aqueles famosos bolos gordice. Então, pô, só em teório já é uma gordice. Daí, a gente faz aquelas gotas de chocolate escorrendo, não sei o que, em cima dele tem toda uma pegada. Então eu faço bolo de Kinder. Você acha bolo de Kinder na padaria? Não acha. Você acha no supermercado? Também não acha. E provavelmente você também não vai achar nos coleguinhas. Então, por exemplo, o meu bolo é diferenciado por dentro, as fatias são diferenciadas, é difícil de copiar, né? É muito característico, é muito meu. E em cima é aquela total gordice, um monte de chocolate. Um monte de chocolate Kinder, Kinder Ovo, Nutella, não sei o que. Então é aquele bolo tipicamente gordice. Então é um produto que as pessoas almejam, é um produto de prestígio. Por quê? Porque eu estou usando ainda uma outra marca para conseguir impulsionar o meu produto. Então é uma marca, são marcas já famosas que acabam se juntando ao meu trabalho e me levando junto, entende? Então eu acabo pegando uma carona junto, crio algo totalmente personalizado, totalmente a minha cara, totalmente desenvolvida por mim e que outros lugares não conseguem copiar e replicar e tudo mais. Daí eu crio o quê? Um produto de prestígio e crio um produto diferenciado, e isso que faz as pessoas comprarem comigo. Quarto filtro, qualidade. Quando ele dura mais tempo do que precisa e tem menos manutenção. Pô, Bianca, um bolo que dura mais tempo? Por exemplo, eu consigo ter um bolo, não precisa ser em relação à durabilidade, coisas assim, mas pode ser também. Qualidade, a gente pode puxar para a questão dos ingredientes. Eu não curto muito isso. A gente pode puxar por uma questão de embalagem. É legal, por exemplo, vamos pensar aqui, quanto você pagaria, isso a gente vai puxar para a qualidade. Quanto você pagaria num bolo que fosse com Nutella, Nutella mesmo? E quanto você pagaria num bolo que fosse de creme de avelã? Você com certeza vai pagar mais e você vai ter na sua cabeça que, não, olha, vale isso. Por quê? Porque é Nutella, Nutella de verdade. Agora, no bolo de creme de avelã, você vai olhar para o bolo de Nutella, vai olhar para o bolo de creme de avelã, por exemplo, se o de Nutella for R$5 mais caro, se o de Nutella for talvez R$8, R$10 mais caro, às vezes até mais, você pagaria o bolo de Nutella, mas você não levaria o de creme de avelã. Isso, a qualidade pesa. Então, por exemplo, um bolo de Kinder e um bolo imitação de Kinder. De um outro chocolate lá. Você talvez, se você gosta da linha de Kinder, você pagaria mais pelo Kinder do que pelo bolo de só chocolate, bombom lá, vamos dizer que seja um bombom, não sei o nome de um bombom fuleiro, não sei, um bombom fuleiro lá, sem marca. Você paga mais por aquele que tem marca. Então, nesse caso, a qualidade faz diferença sim, quando você usa o peso
de outras marcas que já são referências, elas acabam te dando um impulsionamento, tá bom? Quinto filtro, segurança. Cara, se você for vender, por exemplo, doce na rua e você tá lá com um doce, você tá lá bem higienizadozinho, você tá com o cabelo preso, você tá com uma roupa limpinha, com o cabelo arrumado, se você tá com uma luvinha pegando doce para dar pro cliente, se você tá com um potinho de bolo no pote que consegue ter um lacrezinho, faz total diferença. Segurança diminui a diminuição de risco, tá? Então, quando você diminui o risco de algo dar errado, a pessoa se sente mais segura de comprar com você e automaticamente isso gera mais vendas, tá? Então, será que você, na hora que tá vendendo, tá atendendo esses 5 critérios? Não precisa atender os 5. Usar mais de um ou quanto mais, melhor. Então, uma das coisas que você precisa entender muitas vezes eu faço doce e eu não consigo vender. Por que eu não consigo vender? O cliente não quer pagar o preço que eu tô cobrando. Por quê? Será que você está atingindo esses 5 filtros, que é facilidade de comprar, velocidade, prestígio, qualidade e segurança? Se você estiver atendendo pelo menos um, já é mais fácil de vender. Se você estiver atendendo mais de um, é mais fácil ainda. Mas, calma que ainda tem solução. Então, tenta sempre, vou fazer um produto, vou tentar, como que eu posso sinalizar segurança? Mostrar essa segurança, dar essa segurança para o meu cliente na minha própria rede social. Bom dia, Marileia. Na minha própria rede social. Como que eu posso fazer para demonstrar mais segurança na minha rede social? Mostrar lá, sei lá, que os potinhos sendo vedados, uma mesa limpinha, fazer lá, gravar um videozinho com uma mesa limpinha. Então, tudo isso te ajuda a vender mais, te ajuda a vender. Como é que eu aumento a percepção de valor do meu produto? É muito importante você trabalhar em cima de percepção. Todos esses filtros em cima ajudam na questão da percepção. Percepção de segurança, percepção de qualidade, a percepção de prestígio, de velocidade, que você não vai demorar, que você vai conseguir entregar, que você vai conseguir entregar no tempo certo. Então, como que eu posso aumentar a percepção de valor do meu produto para o meu cliente? E aí aqui a gente tem 6 passos para isso. Vamos lá agora. 1. Agregando o que o seu cliente valoriza. Colocar o que ele procura e o que ele precisa. Foi assim que eu, por exemplo, desenvolvi a minha linha de bolos. Eu sei que os meus clientes são hiperformigas. Por exemplo, nozes não é o que faz a cabeça dos meus clientes. Nutella super faz a cabeça dos meus clientes. Então, meus clientes são hiperformigas. O que eu fiz? Entendi o que tinha valor para eles. Eles gostavam de Kinder. Tudo que eu criava com Kinder vendia muito. Tudo que eu criava com Nutella vendia muito. Tudo que eu criava com Ninho vendia muito. Tudo que eu criava com nozes vendia pouco. Então eu entendi qual era o que o meu cliente estava procurando e comecei a acrescentar isso dentro de cada produto meu. Então minha linha de bolos para encomenda, por exemplo, não tinha nada disso, não tinha não tinha nada de Kinder específico. Não, eu fazia o quê? Fazia os tradicionais, brigadeiro, prestígio, brigadeiro com morango, nozes e o caramba quatro. Mas meu cliente não queria isso. Por mais que ele é formiga, brigadeiro ele comprava na padaria e mais barato que o meu. Por quê? Porque o meu tinha mais qualidade, eu usava chocolate mesmo, a padaria não usa e assim vai. Ok. Daí o que eu percebi, o que eu entendi que eu precisava
entregar o que meu cliente estava procurando e não somente o que eu queria vender. Então, ok, daí gastei, parei um tempo, sentei e comecei a colocar o que os meus clientes mais gostavam e o que eu mais vendia. Anotei lá. Vendo Kinder, vendo Ninho, vendo Star, os clientes gostam de chocolates. E ok, peguei os chocolates mais bambambãs que eu conseguia fazer vender e que eles eram mais bambambãs do mercado. Mas o que eu posso juntar? E comecei a agregar, comecei a fazer a união deles até conseguir desenvolver um produto. Daí eu falei, preciso, e eu sou uma pessoa que eu gosto na minha confeitaria de ter muitas texturas. Então, eu precisava de um creme, aquele que derrete na boca, eu precisava de crocância e eu precisava de algo maciozinho. Então, macio, o bolo. O que derrete na boca, os recheios e cremes. E o crocante, a camada de óleo. Daí comecei, como que eu posso dispor isso? Comecei a desenhar, tudo começou por um desenho no papel. Desenhei, olha, uma camada, se eu botar uma camada aqui, se eu botar uma camada ali, vou gerar uma estrutura que vai dar para cobrir bem. Ok, assim eu fiz, comecei a desenvolver. E desenvolvi com os sabores de quê? Os sabores que os meus clientes amavam, aqueles que eu mais vendia. Sabor de Kinder. Uma das minhas assinaturas na minha confeitaria é trabalhar com maestria com Oreo. Né? Então a gente consegue desenvolver coisas com Oreo, tortas com Oreo, bolo com Oreo, que fica muito legal. Daí o que a gente fez? Pegou isso e começou a trabalhar em cima disso. Então botei lá o que era a minha assinatura, que era o Oreo, e comecei a colocar os cremes dos sabores que os meus clientes mais gostavam e que não tinha na padaria, e que não tinha no supermercado, e que não tinha nos meus concorrentes. Vamos lá, comecei a montar. Agora, o que o meu cliente gosta de gordice. Então, a decoração tem que ser uma decoração gorda. Tem que ser aquela decoração que você olha e fala assim, meu Deus, eu preciso de um pedaço. Era tipo isso. E foi assim que a gente fez, foi assim que a gente desenvolveu. Eu comecei a desenhar. Falei, tem que ter chocolate em cima, porque na padaria não coloca. Então, eu tenho que ter Kinder Ovo, Kinder Bueno, Kinder não sei o que. Daí... Por quê? Aí eu pude cobrar o meu preço. Por que eu pude cobrar o meu preço e meu cliente ainda assim pagar? Porque ele tinha uma percepção de valor muito maior por aquele produto. Por quê? Porque o outro produto, que era só brigadeiro, ele olhava para o produto da padaria e falava, não tem diferença. Então, não havia percepção de valor maior no meu. Então, por que ele ia pagar? Eu poderia usar o... Não adianta eu ficar falando que eu uso material de muito mais qualidade se ele não consegue enxergar e ver essa qualidade. Mas tá olhando o confeito Calibu. Gente, a percepção é algo que ele tem que ver, ele tem que enxergar. Então ele tem que enxergar o pote de Nutella, ele tem que enxergar o Kinder em cima. Não é só você dizer que é um bolo de Kinder e ele não enxergar. Tem que ser perceptível, tem que ser algo que realmente impacta com a visão. Então, quando eu consigo aumentar a percepção de valor do meu cliente, eu consigo fazer com que ele pague mais. Então, agregando o que o seu cliente valoriza. No meu caso, eram as gordices, era a Nutella, era o Kinder Bueno, era o Oreo. No seu caso pode ser nozes, no seu caso pode ser outra coisa. Então, você tem que entregar aquilo que o seu cliente procura e que ele precisa. Então, ele precisava de um bolo, ele gostaria de encontrar um bolo estilo gordice para aquele pé na jaca de uma vez ao ano, comemorando o aniversário, e eu produzi isso, criei isso, desenvolvi isso. Você pode trabalhar com isso com uma sobremesa. Então, por exemplo, eu também tenho essa característica na minha linha de sobremesa. Eu tenho sobremesas empratadas, aquelas sobremesas gordas, que você vai lá uma vez por mês, 15 dias, uma vez por semana, que você fala assim, eu mereço. Eu mereço e eu vou me dar de presente, eu vou enfiar o pé na jaca mesmo e eu vou me divertir. É isso? Então essa é a minha característica. E essa pode ser a sua característica num bolo que você vende 1 a 1, nos seus caseirinhos, no doce que você vende
na sobremesa, mas lembre-se, tenha a sua assinatura. 2, contando a sua história. Você faz um favor para mim, Lisandra? Não tem a caixa de sucrilho da Kellogg's? Pega lá para mim, por favor. Eu esqueci de pegar a caixa, eu vou pegar para mostrar a vocês. Contando a sua história. Por exemplo, a Wizard usava, eles contam, né, que o método que eles ensinam em inglês, eles usaram o método que a CIA usava, e a CIA ensinava os seus espiões, e eles usavam o método de PNL, que é Programação Neurolinguística. Então, olha que maneiro eles contarem a história. Pô, já pensou você aprender inglês com o método que a CIA ensinava os espiões deles? Pô, isso já cria toda uma história. E aí lembra quando a gente fala, quando eu falei lá de um dos filtros que é algo de prestígio? Ele pegou o prestígio de uma marca que já existia, que era quem? A CIA, e desenvolveu um produto incrível, baseado na CIA. E pô, não dá vontade de ir aprender o método que os espiões aprendiam? Cara, é super maneiro, é super irado. Assim também, por exemplo, foi a Tilly Beans desenvolveu uma linha de óculos do Harry Potter. Por que o Harry Potter? Cara, já tinha toda uma história. O cara pegou uma marca que já tinha prestígio e usou para impulsionar a marca dele. Por isso é legal impulsionar a sua marca usando o nome Nutella, usando o nome Ninho, usando o nome das marcas que hoje são famosas, Oreo. Se elas servem para te dar um impulso, vai lá e faz a sua história. E olha que legal a história da Wizard. Olha essa caixa de sucrilho. Esse é um sucrilho americano. E a gente faz um produto com ele. E eu nunca tinha parado para observar. E no carro eu comecei a ler atrás da caixa. E olha que legal, cara, a história dos caras. Kellogg's há mais de 110 anos nutrindo as famílias. Você sabia que os cereais Kellogg's foram o café da manhã dos astronautas na primeira viagem do homem à Lua? Caraca, gente, muito legal. Olha isso. W.K. Kellogg's foi o pioneiro de uma alimentação saudável ao criar o mundialmente famoso Conor Flakes, flocos de milho que incorporam nutrientes importantes ao café da manhã. Hoje, continuamos o seu legado por meio do Programa Social Global Dias Melhores, que tem como meta entregar 2,5 bilhões de porções de alimentos às pessoas que mais necessitam até o final de 2025. Cara, você não se conecta? E olha a foto das crianças abaixo que eles ajudam. Já me conectei, já virei fã. Cara, se olhar para isso, é tão legal você poder fazer parte da história e ver que isso fez a parte da história do mundo em algum momento. Foi o primeiro alimento lá de café da manhã para os astronautas, os primeiros astronautas que foram para a Lua. E aí você imagina você contando, eu como o sucrilho dos astronautas que foram para a Lua. Isso é muito legal, principalmente para se conectar com crianças. E aí você tem a história do astronauta que conecta com as crianças e você tem a história que conecta com os pais, falando que o primeiro, foi o primeiro mundialmente famoso e o primeiro alimento a ser criado de forma saudável, botando mais nutrientes importantes no seu café da manhã. Conectou o pai, já ganhou o pai ali, o astronauta já ganhou o filho, e aí ele te captura por uma ação social, dizendo que ele tem uma missão com o mundo, tem uma missão com o planeta, que é de entregar 2
2 bilhões e meios de porções de alimentos para as pessoas que mais necessitam. Cara, que história, que história. E que história que você pode contar? Eu tava, por exemplo, a nossa frase cultivando histórias, criando histórias, desenvolvendo histórias em cada mordida. Cara, em cada mordida eu espero estar criando uma nova história na sua vida. Eu espero estar contando, fazendo mais um pedacinho, participando de histórias. Então, assim, é isso. Acha algo que você tenha como missão, conta a sua história, se inspira. Cara, como que eu desenvolvi? Olha como que a história conecta. Eu acabei de te contar por que eu desenvolvi a minha linha de bolos e como que eu desenvolvi a minha linha de bolos. Talvez se eu só falasse, não, porque eu fiz porque eu gostei. Mas não, eu te contei a história, como que eu desenvolvi. Eu tenho as fotos de cada desenho. Isso é, na verdade, contar uma história e fazer a pessoa se conectar por histórias. A sua vida, muitas vezes, é regida por histórias. Nós acreditamos, nós gostamos de ouvir histórias. Não, eu não gosto. Mentira! Em algum momento você ouviu história na sua vida, você tem alguma memória com alguma história. Muitas vezes a gente mesmo que você não se identifique, mas tem lá a história das princesas, dos heróis, do não sei o que acabam nos fazendo querer ser heróis, querer ser quase a Mulher Maravilha, o Homem de Ferro. É tipo isso. Então, as histórias conectam. E quando você conta a história da sua empresa, como que foi desenvolvida, como que tudo nasceu, isso faz diferença e aumenta a percepção de valor do seu cliente. Por exemplo, a história do McDonald's, como que surgiu, porque tem tanta história legal e tudo que nasceu, vai ter uma história para ser contada. Não adianta que, eu comecei a vender porque eu precisava de dinheiro. Ok, tá tudo bem, é uma história. E aí, como que foi? Você conseguiu? Você não conseguiu? Você desistiu? Você foi à frente? Não, tudo deu certo. Ok, é uma história, conta ela. Toda história tem um extremo valor para aumentar a percepção de valor do seu cliente em relação ao seu produto e fazer com que ele pague mais. 3. Usando símbolos de alto valor com os seus produtos. Por exemplo, uma coisa é eu servir um cookie num prato de plástico. Outra coisa é um garçom vir te servir um cookie num prato todo chique, com uma bandeja de prata, e vir entregar e botar na sua frente e fazer toda aquela encenação. Isso, muitas vezes as pessoas pagam a mais por isso. Isso é você usar símbolos para você gerar mais valor. Quer ver uma forma que a gente consegue usar símbolos para gerar mais valor, a percepção de valor? Por exemplo, quando você usa uma embalagem bem bonita, você pode servir um brigadeiro numa caixinha de plástico, ou você pode servir um brigadeiro numa caixinha pomposa, numa caixinha toda trabalhada, e ela vai aumentar drasticamente a sua percepção de valor. Quais são os símbolos de alto valor que estão na cabeça do seu cliente? Pensa aí, o que o cliente pensa, o que o cliente quer, qual é o símbolo de alto valor que está na cabeça do seu cliente? Quando o seu cliente está indo comer um doce seu, ou que ele quer comer um doce seu, qual é a diferença? Você quer ver uma coisa? Não é um símbolo de alto valor que você fala assim, nossa, que incrível, mas é algo que surpreende, assim como servir num pratinho de plástico e servir na bandeja de prata. Teve uma sorveteria e que o foco dela é a trabalhar com crianças, né? E o público-alvo dela são crianças. E aí, o que ela fez? O pessoal vai lá, compra o sorvete, pega a colherzinha e vai tomar.
Só que na hora que você enfia a colherzinha no sorvete, enfia a colherzinha em algo gelado, a colherzinha começa automaticamente a mudar de cor. E aí o cliente começa a tomar e às vezes nem percebe, daqui a pouco ele olha e a colher já está de outra cor. E aquilo é muito legal, aquilo surpreende, né, o cliente, porque ele não vai entregar a colherzinha e vai falar, olha, na hora que você colocar no sorvete vai mudar de cor. Não, ele deixa o cliente se surpreender e aquilo é algo que traz uma diferenciação, é divertido, né, então isso é algo de valor. Você quer ver um exemplo? iPhone, o iPhone, ele hoje, ele é vendido, né, em caixas que são muito parecidas com caixas de joias. Então você tem lá, empurra a caixa e aí você abre, né, e tá ele lá numa caixa, tipo numa caminha, não sei o que. Então o iPhone hoje, por exemplo, ele é vendido numa caixa muito semelhante à caixa de joias. Ele foi desenvolvida, a embalagem dele foi desenvolvida para parecer uma caixa de joias. Para quê? Para que ele tenha essa percepção de valor de joia. Não é simplesmente um celular, não é simplesmente um aparelho, mas é uma joia que eu tô te entregando. Então, toda vez que você usa pequenos símbolos assim, fazem toda a diferença. Você quer ver uma coisa? Não tá aqui agora. Ali, ó, a embalagem que a gente comprou para fazer os vídeos dos biscoitinhos, a caneca, pega pra mim, tem uma sacola que tá com os biscoitinhos. Então, muitas vezes você precisa focar em o que vai gerar valor pro meu cliente, o que pode ser que vai fazer diferença pro meu cliente. Por exemplo, um livro de capa molinha e um livro de capa dura, de couro, com uma fivela de metal no meio. Quem você vai pagar mais? No livro de capa dura, de couro e com a fivela de metal, ou no livro de capa molinha? O conteúdo pode ser o mesmo, o conteúdo pode não fazer diferença, mas a embalagem vai fazer total diferença. E isso você precisa pensar no seu produto também. Achou? Tá, me dá rapidinho, por favor. O biscoitinho, você achou? Então me dá. Por exemplo, eu posso vender os meus biscoitinhos assim, simplesmente. Ó. Deixa eu ver um aqui que tá menor. Ó, eu posso simplesmente pegar e fazer assim, ó. Já que meu produto é o biscoitinho, não é a caneca, mas eu posso simplesmente colocar aqui, ó, o meu biscoitinho, deixa eu botar aqui assim, ó, o meu biscoitinho dentro da caneca, precisaria ser um pouquinho maior, e colocar aqui, por exemplo, um saquinho com cappuccino em pó e fazer um lacinho, colocar aqui e fazer um combo coffee time, sabe? Aquele tempo que você para tomar o seu café. Daí, quando eu coloco a caneca, eu faço o quê? Eu coloco um símbolo, aumentando a percepção de valor, e a pessoa acaba pagando mais por causa da caneca também. Ah, vai aumentar o custo, assim como uma embalagem bonita também aumenta o custo, mas aumenta o valor percebido do seu produto. Ah, poderia colocar aqui, por exemplo, uma caneca, se o meu público é infantil, uma caneca do Pikachu, uma caneca do Pokémon, uma caneca do Harry Potter. Isso aumenta o valor percebido. Você quer ver uma coisa que aumenta o valor percebido absurdamente e que às vezes você nem precisa de uma embalagem? Ovos de Páscoa temático. Aumenta absurdamente o valor. Quando você bota um ovo de Páscoa, simplesmente um ovo de Páscoa feito de chocolate e uma embalagem lá de papel celofane, é uma coisa. Agora, quando você coloca um ovo de Páscoa do Pikachu, do unicórnio, ou de alguma coisa assim, da sereia, aumenta muito o valor percebido. Às vezes você gasta menos material para produzir aquele produto, você vai gastar talvez um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de mão de obra, mas você consegue botar um preço muito maior. Por quê? Porque você está usando um símbolo que já existe, tá? Ó, e quarto
para que você consiga como aumentar a percepção de valor do seu produto para o seu cliente. Quarta opção que você precisa fazer, falando do grande problema que você resolve. Qual é o grande problema que você resolve? Por exemplo, a Pedigree não é somente uma marca de alimento. Na verdade, ela não se posiciona como uma marca, como uma empresa de comida para cachorro. Ela se posiciona como uma marca que resolve solidão, que ela traz conexão, que ela traz encontro entre pessoas e animais. Então, a Pedigree, ela também trabalha segurança, tanto que quando você vai comprar um cachorro, muitas vezes pergunta, tem pedigree ou não? Né? Que é uma certificação lá de que o animal vem de de uma boa linhagem de animais, né? Então, assim, é uma marca que se posiciona não como comida para cachorro. Ela se posiciona como confiança, como segurança, como conexão, como combate à solidão. Então a Pedigree tem um posicionamento. Então quando você fala de um problema que você resolve, ela está resolvendo a solidão, está resolvendo a questão da segurança. Você tem muito mais, você consegue ter muito mais valor, percepção, ter uma percepção muito maior de valor na visão do seu cliente. Automaticamente ele paga mais pelo seu produto. 5. Usando nomes únicos. Por exemplo, Listerine é um enxaguante bucal, né? E qual é a doença, qual é o problema que a Listerine resolve? A litose. A litose vem do que? Do hálito, do mau hálito. A Listerine resolve isso. Então, qual é a halitose? Qual é o problema que você está resolvendo, que você pode colocar um nome parecido, um nome que lembre, que remeta a isso, que está resolvendo esse problema. É bem legal você pensa num nome que você consiga ter uma característica do seu produto, do problema que você resolve e tudo isso. Sexto e último é usar uma cor que não era usada. Por exemplo, você conseguir usar uma cor que muitas vezes o seu concorrente não usa para aquilo. Por exemplo, a Apple, ela lançou os fones brancos. Na época não se usava fone branco. Bianca, mas como que eu consigo fazer isso no doce? Então, são características que você consegue botar. Por exemplo, quando a gente desenvolveu agora o caseirinho e saiu um vídeo nosso essa semana, tá na minha rede social aí, falando como que a gente consegue desenvolver um produto. E muitas vezes quando a gente desenvolve um produto, por exemplo, se eu vou desenvolver um produto que está baseado em alguma outra coisa, eu tento sempre puxar pelo quê? Pelas características do produto. Quais são as características? Característica visual, então as cores, o formato e a característica de paladar, então que tenha um sabor também similar, parecido, que relembre, que seja uma releitura daquilo que ele é. Então, quando eu vou trabalhar com algo, com alguma cor, com alguma coisa que caracterize, ou que eu quero que caracterize a minha marca, qual cor que pode me representar? Por exemplo, vou dar um exemplo de cor de uma marca que trabalha com uma cor. Activia. Os iogurtes da Active. Ele tem um nome que é muito característico, que a gente pega até a de cima. Então, o que ele quer fazer? Qual é a função do Active? Ativar o seu intestino. Aí ele botou o nome que é Active. Daí ele colocou um símbolo top, uma seta virada para
baixo. Ou seja, o que ele quer ativar? Seu intestino está para baixo. Ele quer ativar isso. Então, é uma seta. E qual é a cor? Verde. Verde é a cor de saúde. Por exemplo, quando você se forma na área da saúde, a pedra de anel que você usa é verde. Então, é uma cor simbólica, natureza, é algo que funciona, né? Meio ambiente, natural. Verde te lembra tudo isso, natural, saúde. Então, ele juntou as três coisas. Ele juntou um símbolo que literalmente traduz o que ele quer, um nome, Active, tá ativando o quê? O que vai para baixo. E ele usou uma cor que é referência de saúde e é referência de algo natural, de algo, né, que flui. O verde é natureza, é algo que não seria industrializado, um remédio, é algo natural. Então, o cara foi muito sabido quando criou a linha da Active. É uma das que mais são referências, assim. Por exemplo, o McDonald's, ele trabalha muito forte a cor amarela, porque ele gosta dos arcos dourados, né? A história deles são aqueles arcos dourados que chamavam a atenção. Então, sempre tente pensar em coisas que consiga unir tudo, que consiga fazer uma junção. A cor, por exemplo, aqui também a gente poderia usar a referência da colherzinha, que quando a pessoa coloca no sorvete e muda de cor, foi uma cor que chamou a atenção, que foi a cor que fez a diferença ali. Então, às vezes, você aprender a trabalhar com cores faz total diferença. Você às vezes colocar uma embalagem preta dá mais imponência, você colocar, assim como a Apple ousou na época lançar os fones brancos quando não se usava fone branco, e aí ela usou e aí virou a característica dela registrada, tanto que, vamos lá, Lisandra, a Apple tem fone de outra cor sem ser branco? Não. A Apple só tem fone branco. Fui confirmar com os universitários, porque eu não tenho Apple. Mas, então eu tinha quase certeza, mas não tinha. Ela só tem fone branco. Não adianta, que é fone preto da Apple. Não tem, só tem branco. Então ela pegou uma cor e fez da sua marca registrada também. Então, vamos lá agora para a tarefa de casa. Eu já passei aqui. Então, qual é o resumo? Para que você consiga vender mais, você precisa aumentar a percepção de valor do seu cliente em relação ao seu produto. Percepção é aquilo que ele consegue ver. Então, ó, e percepção é realidade na cabeça de quem vê aquilo, tá? Percepção é a realidade na cabeça de quem vê aquilo. Então, eu te dei primeiro 5 filtros para que você pudesse passar por eles, e se você conseguir colocar, encaixar o seu produto em pelo menos um. Calma aí que meu Instagram travou. Ele tem que se encaixar em pelo menos um, e se ele não se encaixar nesse pelo menos um, ele precisa de pelo menos um, e se ele se encaixar em mais de um, melhor ainda, perfeito. Outra coisa, deixa eu encerrar aqui, gente, calma aí, não sei se eu consigo. E outra coisa é que eu falei, como que eu aumento a percepção de valor do meu cliente sobre o meu produto. Daí eu te dei 5 formas de aumentar essa percepção, estratégias para você usar para aumentar essa percepção. Daí, vamos lá para as tarefas. Tarefa 1, identificar quais as marcas que o seu cliente mais admira. Daí você talvez vá conseguir perceber um pouco melhor quais são as características desse cliente. Então, a marca de perfume que ele mais gosta, a marca do carro, a marca da loja que ele mais gosta. Então, quando você consegue mapear um pouco mais a característica desse cliente, é mais fácil você conseguir identificar o que
ele mais admira e o que seria algo de real valor para ele. Então, por exemplo, o que ele mais gosta de comer? O que ele mais compra? Por exemplo, às vezes você tem um cliente fit. Esse cliente fit não come Nutella. Ou não, às vezes você tem um cliente que adora uma gordice. Identifica qual é o caminho, são as pistas que ele te deixa. 2, identificar como essas marcas se comunicam. Então, por exemplo, ele gosta muito do carro da Ferrari. Como que a Ferrari se comunica? Como que a Ferrari se posiciona no mercado? Como que elas... como se comunica, como que posiciona, como que a loja de perfume se posiciona, como que ela se comunica. Por exemplo, às vezes ele vai para uma linha mais natural, mais natureba. Ele gosta de coisas orgânicas, ele gosta de produtos veganos, ele gosta de produtos um carro que polui menos, um carro elétrico. Como que essas pessoas se comunicam? Daí você pode tirar características de como você também pode se comunicar. 3 como posso ajustar a minha marca com alguns desses símbolos. Então, às vezes você nem vai perceber, mas às vezes o seu cliente, ele pega uma característica, ele gosta de uma marca que usa várias coisas, né? Por exemplo, perfume, carro, loja, e quase todas elas usam a mesma cor, ou cores quentes, não cores frias. Eles falam sobre essa pegada mais natural, mais natureza. Pode ser ou não. Então você tem que ir vendo, eles gostam de uma pegada mais rock and roll, ok? Então vamos lá. Daí você começa a aprender as características, ver como essas marcas se comunicam com o seu cliente, e aí você começa a observar como que você consegue encaixar isso na sua marca, como que você consegue se comunicar. Então, por exemplo, meu público-alvo são crianças. Eu quero vender doces para festas infantis. Eu quero vender doces para crianças. O que eles gostam? O que está mais badalado no mundo infantil hoje? Felipe Neto. Patati Patatá. Galinha Pintadinha. Ladybug. Ok. Daí, como que essas marcas se comunicam com as crianças? Qual é a comunicação? Então, por exemplo, às vezes a Ladybug tem um pingente que vira um brinco, entendi? Um acessório, legal. Ela tem uma máscara, ela tem coisas assim. Você começa a ver quais são os utensílios, o que essas pessoas usam, como eles se comunicam, qual é a cor. Daí eu começo a desenvolver um produto baseado nisso, na cor, no formato, nos acessórios, no que eu posso caracterizar esse personagem no meu produto. Num bolo, num docinho, numa trufa, num pirulito. Como que eu consigo caracterizar? Daí eu faço isso e coloco lá. E aí a chance de eu conseguir ter sucesso é muito, muito, muito maior. Então, a frase da nossa live de hoje é: percepção é a verdade aos olhos de quem vê. Percepção é a verdade aos olhos de quem vê. Então, se a pessoa está olhando para o seu produto e você está cobrando R$10 por ele e ele acha que não vale R$10, por quê? Porque o valor, ele não consegue enxergar o valor percebido de R$10 no seu produto. Você quer ver um exemplo? Se eu posso ser um Zé Ninguém e tô lá vendendo um cupcake a R$10 e o Bud está vendendo o mesmo cupcake a R$20, existe uma grande possibilidade de ele pagar os R$20 ao Bud e não pagar R$10 a mim. Por quê? Porque ele consegue ver percepção, ele tem a percepção de valor em cima do produto do Bud. Por quê? Porque é algo que entra lá em um dos nossos filtros. É algo de prestígio, é alguém que já fez história, é algo raro, é algo diferenciado. Então,
o que o seu produto hoje é diferente do seu concorrente? O que o seu produto hoje, por que o seu produto tem mais valor que o produto do seu concorrente? Por que o seu produto tem mais valor do que o produto da padaria? Por que o seu produto tem mais valor do que o produto do supermercado? Se não tem nada a mais, se você não consegue responder essa pergunta, então tem alguma coisa de errado. Assista essa aula de novo, passa tudo no filtro, passa lá nas dicas, nas 6 passos que eu te dei para como aumentar o valor percebido do seu produto. Daí você vai ter um produto diferenciado. Quando você não tem isso, por exemplo, o que faz o Conor Flex ser diferente dos outros sucrilhos todos do mercado? Caramba, esse foi o sucrilho, o primeiro alimento de café da manhã dos astronautas que foram à Lua. Porra, já tem um valor percebido aqui absurdo. Se o negócio tem 110 anos, ele deve ter valor. Ai, Bianca, mas eu comecei semana passada. Não tem importância, mas daqui a alguns anos vai ter, o tempo vai ter mais peso. Qual é a sua diferença para o supermercado? Qual a sua diferença do seu produto para o seu concorrente? Não adianta você falar só para mim que você usa Calibu ou que você usa, porque o cliente precisa enxergar o valor percebido. Qual é o valor percebido? Você precisa achar isso, você precisa passar por todos esses filtros, você precisa aplicar esses 6 passos que eu te dei, e aí você vai ter um produto que as pessoas vão pagar por ele, tá bom? É isso. Não pare de trabalhar com a confeitaria, porque as pessoas não pagam o que o seu produto merece. Não é que elas não pagam, você que está comunicando da forma errada, tá? A culpa não é das pessoas. As pessoas não estão conseguindo enxergar o valor percebido no seu produto porque você não está mostrando o valor percebido. A partir do momento que você mostrar, você vai conseguir vender. Ó, eu espero que você tenha gostado, eu espero ter te ajudado nessa live. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou, dá um coraçãozinho, dá um gostei, deixa um comentário de amor. A gente vai ficar super feliz. E se você conhece alguém que precisa aprender ou precisa ouvir um pouco mais sobre isso, compartilhe essa live. Não é só sobre confeitaria, é também sobre empreendedorismo. E é isso. Beijo. Quinta-feira a gente tem live às 11h07 da manhã com receita. E dessa vez nós vamos trabalhar sobre o Dia dos Professores. Tá às portas. E é uma super oportunidade de você ganhar uma grana, de fazer uma renda extra com o Dia dos Professores. Dia 15 de outubro é Dia dos Professores e a gente vai fazer uma super lembrança para você conseguir vender. Vamos trabalhar várias técnicas para que você consiga tirar uma boa grana nesse Dia dos Professores. Beijo, obrigado, espero vocês quinta-feira às 11h07 da manhã aqui, tá? Beijo, obrigado, gente, tchau. Essa live vai ficar salva e vai ser editada e levada para o nosso YouTube, que é Café Confeitaria Caramelli. Se você não nos segue lá ainda, vai lá nos seguir. Devemos ter quase uns 200 vídeos lá já, então vai lá que tem muito conteúdo lá, muito conteúdo bom. Beijo, obrigada, tchau.